Temos somente uma coisa: não ser digno do meu tormento. Essa frase do Dostoiévski, ela é bem interessante porque ela dá um contraste muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? As nossas reações com o sofrimento, com a dor, com as perdas, né? Dar um sentido ao sofrimento, dar um significado para aquilo que a gente sofre. Não é fácil, né? Mas às vezes é o único caminho que a gente tem para melhorar, para sanar algum problema, para buscar transcender aquilo, né? E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que a gente tem que saber transcender a dor, transcender o sofrimento. Assim como Deus fez, né? Assim como Jesus fez. Assim como José, né? Maria fizeram. Transcenderam. Eles transcenderam o significado das situações, de qualquer coisa. De um sofrimento, às vezes de uma alegria, às vezes de alguma situação. Pensar além, né? Se jogar além daquela situação. Dar graças a Deus que aquilo aconteceu. So in every test, let us say, thank you, my God, because this was needed for my salvation. Então, em cada aprovação, vamos levantar as mãos aos céus, vamos nos prostrar e dizer, obrigado, meu Deus, porque isso daqui foi necessário para minha salvação. Eu acho que essa é a maior, essa é a maior verdade do homem moderno. Eu acho que essa é a pior coisa. O pior sofrimento de um homem é não ter o algo pelo qual morrer. Essa frase do São Pásios, um monge ortodoxo, ele elucida bem aquilo que eu estou querendo dizer. A falta de algo importante, né? A falta de algo para se sentir importante é quase a maior tragédia que um homem pode ter. Então, em cada situação, o homem pode levantar e dizer obrigado, Senhor. Esse sofrimento, esse problema, ele está vindo porque é necessário para que eu volte melhor. Dentro de nós, Deus, né? Como Deus nos tirou do barro, Deus também pode ser considerado um oleiro. Oleiro é aquela pessoa que mexe com argila, né? Então nós somos feitos de uma matéria, do barro. E o oleiro vai nos lapidando. O problema é o seguinte: por causa do pecado original, a nossa matéria ainda é opaca e muito rebelde. Ela é Eva. E a gente quer. Deus nos quer. Deus não quer no céu. Deus quer a gente lá. Deus quer que a gente vá lá e saiba ser alguém da vida, né? Dê valor às coisas boas, ser um homem de verdade. Estovir, né? Eu acho que o significado tá ali. Tá em deixar Deus me quebrar. Tá em deixar em Deus quebrar a gente se for necessário, em quantos pedaços forem necessários. Eu acho que a verdadeira maturidade do homem tá em quando ele entende a transcendência da dor. Tá em quando ele entende a transcendência das coisas. José ficou afastado de Maria, sofreu quando houve o massacre dos inocentes, mas ele soube transcender tudo isso daqui. Eu acho que a gente tem que fazer igual. A gente tem que saber transcender essas coisas. E quando a gente transcende as situações, quando a gente deixa Deus, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, quebrar a nossa matéria ao meio, se for necessário, é aí que eu acho que o homem amadurece de verdade. Porque é nesse momento que Deus quebra a nossa matéria e tira essa nossa matéria opaca e rebelde, que caminha em direção a Eva, que a gente começa a caminhar para uma matéria pura e transparente. Uma matéria digna de ser da irmã, né? A Maria, irmã de Marta. Nessa matéria que a gente pode resplandecer uma humildade, que a gente vai poder resplandecer o significado, né, das coisas. Mas é complicado, né? Não é fácil ser quebrado ao meio, não é fácil sentir a dor, o sofrimento, aquela agonia, essa situação que me corrói todos os dias. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil mesmo.
Mas a gente tem que saber sofrer isso, pelo menos com esse significado. E isso não vai, isso não é passar uma fita na situação e dizer que não dói mais. Pelo contrário, vai doer. Mas é enxergar ela com outros olhos, né? Saber transcender os problemas, saber transcender as dores, não é dizer que elas não doem mais. Pelo contrário, é fazer elas doerem cada vez mais. Mas pelo menos você vai sair daí melhor, né? Porque aquele sofrimento vai ser necessário para que você volte melhor, para que você fique melhor. Muitas pessoas rezam pedindo a Deus as virtudes. Olha, meu caro, Deus não vai poder infundir as virtudes em você do nada. Ele primeiro vai ter que pegar a sua alma e ele vai ter que destruir ela para que ele faça uma nova pessoa. E aí ele consiga infundir as virtudes e aí ele consiga tirar alguém melhor. Então não espere que Deus. Então não espere que quando você peça as virtudes, Deus seja generoso e bondoso contigo. Porque na verdade ele já está sendo. Não espere que vá ser indolor, porque pelo contrário, vai ser muita dor. Você pede humildade? Então esteja preparado para as situações que vão pedir. Esteja preparado para o escárnio, esteja preparado para as ofensas, esteja preparado para as calúnias. Esteja preparado para sofrer. Porque é daí que Deus vai tirar os melhores. É daí que vai nascer o significado que você vai poder dar aos seus sofrimentos, o sentido que você vai poder tirar deles. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Diz o livro de Eclesiastes. E eu acho que a situação é essa mesmo, né? Não apenas o prazer e a vida boa tem um sentido, mas se a vida tem realmente um sentido, então o sofrimento também vai ter, né? Se a vida tem um sentido, então o sofrimento também terá, né? E a vida tem sentido. E o sofrimento também tem. É no sofrimento que a gente pode falar, Deus, eu acho que agora eu sinto pelo menos um pouquinho daquilo que você carregou por mim na cruz, né? Eu gosto de imaginar, às vezes, o sofrimento de uma maneira bem estranha, bem diferente. Eu gosto de imaginar o sofrimento como uma maneira de aperfeiçoamento da personalidade, né? Eu gosto de falar para mim mesmo, olha, Mikael, isso daqui é necessário para o desenvolvimento da tua personalidade. Eu, às vezes eu bato no peito e falo, com toda a modéstia, olha, eu gosto de ser quem eu sou. Eu acho que eu não poderia ser outra pessoa, né? Eu acho que eu não poderia ser outra pessoa. Eu gosto de ser quem eu sou. Então, eu fico feliz, mas aí eu penso, tá, mas para eu ser quem eu sou, eu tive que passar pelo quê? Ah, eu tive que passar por aquilo, eu tive que passar por isso, né? É, pois é. Então, quer saber? Um brinde ao sofrimento. Um brinde ao sofrimento. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que faz ser aquilo que a gente é, na verdade. São essas coisas que fazem o homem ser homem. Eu acho que é isso que faz o homem sair dessa margem de autopiedade, que tudo bem, às vezes acontece. Tudo bem, às vezes acontece. Mas que você tem que sair. Você tem que sair. Você não pode se enxergar as coisas. Ah, mas a vida foi assim comigo no meu passado, os meus pais, a pobreza, isso, a situação, pô, não é legal. Mas transcenda essa situação. Olha para frente. Você pode transcender a separação dos seus pais, você pode transcender o luto, você pode transcender a pobreza, o seu estado, qualquer coisa, por um significado maior. Porque essas coisas é que fazem e forjam o ouro e a prata. É essa coisa que vai forjar as verdadeiras situações, a verdadeira personalidade da tua vida. São essas situações que vão te provar quem você realmente é. Se você vai ficar na autopiedade da humilhação ou se você vai saber entender e bater no peito, ok, isso daqui eu vou carregar, essa daqui é a minha cruz. Uma hora, um dia eu vou saber transcender. E aí, Deus, aqui na terra, eu ainda vou receber o 100 por 1, porque a gente vai receber. Se não aqui, na vida eterna. Mas a gente vai receber. E eu tenho a plena consciência de que a gente pode receber. Talvez não o 100 por 1, talvez o 60, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Saber transcender os sofrimentos.
Isso daqui é necessário, né? Para que eu seja um homem melhor. Enxergar as situações da vida assim, né? O significado de pedir perdão, de estar arrependido, de ir pro confessionário, eu acho que é esse mesmo, né? Ah, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida, eu fui covarde, eu fui ruim, eu bati em alguém, eu falei isso, eu fiz aquilo, eu pratiquei tal pecado. Vamos saber transcender essas dores, né? Isso não pode mais acontecer. E se acontecer, tudo bem, a gente não pode depositar confiança em nós mesmos, o que é muito importante também frisar. Mas saber olhar isso com um ar de eternidade. Olhar as coisas com um ar de infinito. Porque todas as coisas são infinitas. O que a gente faz ecoa na eternidade. E o que também ecoa na eternidade é o significado que a gente dá às situações que nos acontecem, né? 5 segundos de furor, de raiva, de ira podem acabar com a tua vida e a vida de outra pessoa. Mas 5 segundos, ou pelo menos um ato, de receber uma humilhação com muita humildade pode transcender toda a tua vida, pode transcender todo o acontecimento, podem converter uma pessoa. Saber receber uma humilhação com muita humildade pode converter uma pessoa. Saber olhar essas situações com ar de eternidade, né? Eu acho que a vida fala muito sobre isso. O sofrimento ele tem esse ar. O sofrimento ele tem esse ar de transcendência. A gente tem que saber transcender as coisas. O Padre Pio, ele tem uma história bem legal, que é o seguinte: uma família tinha um filho cadeirante e eles moravam bem longe. Aí eles se prepararam para fazer uma viagem para o Padre Pio e eles chegaram lá, bem exaustos da viagem, mas chegaram lá. E aí eles apresentaram o filho que era cadeirante para o Padre Pio e o Padre Pio viu a criança e falou bem o seguinte: não, não vou curar ele, voltem para casa. E a família ficou muito indignada, né? Ô, mas como assim? Por que não vai curar o meu filho? A gente fez uma viagem exaustiva para cá, por que você não vai curar ele? Por quê? E aí o Padre Pio falou bem assim: se eu curar ele, ele vai se entregar às devassidões do mundo. Então que ele fique cadeirante e salve sua alma. Curioso, né? Se eu curar ele, ele vai se entregar ao mundo. Então que ele fique cadeirante, salve sua alma. Às vezes Deus manda certos sofrimentos para que a gente enxergue as coisas com outro ar, de outra maneira, por outro aspecto. Aquilo ali, naquela hora, foi necessário porque Deus viu algo. Deus viu algo que eu não sei. Em tudo dai graças, porque Deus viu algo que eu não sei. E a gente às vezes precisa ter esses olhos de artista para enxergar o sofrimento, para sobreviver à vida, cara. Ao horror, a vida ela é sob certo aspecto, para você entender o sacrifício da vida, o horror da vida, é necessário ter esses olhos de artista. É necessário ter fé. Você considera Deus como uma hipótese? Beleza, dá para fazer ali um argumento, uma parada meio, um debate meio filosófico, teológico e tudo mais. Mas para sobreviver à vida, não vai. Não vai. Considerar Deus como uma hipótese não vai te ajudar. Só a fé. Só a fé vai conseguir fazer você transcender o sofrimento. Para você conseguir transcender o sofrimento da vida, tem que ter esses olhos de artista. Os olhos de artista, eles vão fazer você enxergar coisas que naquela hora não dá para ver. E para quem é artista, basta olhos para ver e ouvidos para ouvir. Como o Padre Pio e aquela família que pôde aceitar de bom grado essa situação. Hum? E eu gosto de imaginar todos os sofrimentos que vêm na minha vida dessa maneira. Isso é necessário para o fortalecimento da minha personalidade. E se eu, pelo menos eu me amo, pelo menos eu tenho um amor próprio, pelo menos um amor por mim mesmo, então, maravilha. Esses sofrimentos, eles vão vir e eles têm que vir mesmo. Pro bem da minha alma, eles têm que vir. Se eu quero ser alguém na vida, Deus me manda sofrimento. Porque é dessa maneira que o homem é forjado. É dessa maneira que a gente vai ser homem de verdade.
Não é por conta bancária, não é por, sei lá, o tamanho do músculo. Não é por nada, pô. É por saber resolver os problemas com muita humilhação. Saber resolver essas situações com muita humildade. Todas as humilhações com muita humildade. Todos os sofrimentos com muita paciência. Evitar murmurar ao máximo. Sofrer com humildade faz estremecer o céu e a terra. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Hum? Às vezes, quando atormentado por difíceis sofrimentos, eu me alço no futuro, imaginando situações hipotéticas e até mesmo impossíveis, pois através dessas consigo alçar-me, de algum modo, acima da situação, colocar-me acima do tempo presente e do seu sofrimento, contemplando como se já estivesse no passado e como se eu mesmo, com todo o meu tormento, já tivesse o vencido. A emoção, que é sofrimento, deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida, porque quem tem por que viver aguenta quase todo como, né? Às vezes, quando atormentado por difíceis sofrimentos, eu me alço no futuro. Viktor Frankl fala isso. Curioso, né? Ele viveu num campo de concentração uma parte da vida dele. E imagine o sofrimento que ele viveu, né? Privado dos lazeres, do prazer, do trabalho, da família. Mas ele se alçava no futuro e se via: eu já superei esse sofrimento. Eu já superei esse sofrimento. E ele contemplava aquilo como se já tivesse ganhado, vencido. Eu lembro que quando eu vi essa parte no livro do Em Busca do Sentido, página 98, pela primeira vez eu quase gargalhei. Eu acho que eu fiquei gargalhando, na verdade. Porque é dessa exata maneira que eu tendo a imaginar as coisas. Eu olho pro meu atual momento e eu começo a falar: quer saber, cara, eu vou viver aqui numa espécie de mundinho de fantasia e vou me alçar no futuro, já ganhando essa situação. E explicando para as pessoas como é que eu venci aquele problema, essa situação. Eu acho que o sentido da vida tá nisso, sabe? Em enxergar cada sofrimento e se alçar no futuro. Já vencendo aquele problema, com aquele problema já solucionado, já sanado. Colocar-se acima do tempo presente e do seu sofrimento, contemplando como se já tivesse no passado, como se eu mesmo, com todo o meu tormento, já tivesse o vencido. Interessante, muito interessante. Quem carrega a cruz com Cristo já não carrega mais a cruz, mas já está carregando rosas, né? É importante, é importante isso. A gente tem que saber. A gente tem que saber carregar a cruz com Cristo. E se Cristo está na cruz, então a cruz já não vai mais ser pesada, já não vai mais ser penosa. Mas já vai ser rosas, né? Já vai ser algo bom. É algo que talvez no exato momento de agora, talvez não seja algo bom. Talvez não seja algo prazeroso. Mas que vai ser algo deleitoso, vai ser algo que me enche de alegria. Talvez não agora, mas no futuro. Deixe algumas pessoas entrarem na sua vida, mesmo que perca algumas pelo caminho. A vida é assim. A vida exige de nós o maior sofrimento, o maior sacrifício. A vida é dura. A vida é dura, mas isso não é para desanimar. Isso é para fazer a gente crescer, pra gente olhar pro espelho e falar: "OK, tô preparado. Bora lá. Tô preparado, bora lá. Tô preparado, bora lá." Porque é no fogo que o ouro e a prata são provados. Eu acho que foi São José Maria Escrivá que, num momento complicado da vida dele,
Ele foi acusado de diversos. Foi caluniado, né? Foi acusado de diversas situações, diversos problemas. Eu acho engraçado o jeito que ele. Acho engraçado não, eu acho digno, eu acho justo. É bonito, é lindo. O jeito que ele santificou ali, né? Perguntaram pra ele se ele não ia responder às diversas calúnias, ele respondeu assim: essas coisas não fazem os homens, mas sim Deus. Se ele achar que é melhor que eu seja julgado, ótimo, tudo bem. Mas se ele quiser me inocentar, tudo bem também. O importante é saber santificar. No meio de uma calúnia, São José Maria Escrivá disse: essas coisas não fazem os homens, mas sim Deus. Se ele acha que é melhor que eu seja julgado, tudo bem. Se ele quiser me inocentar, ótimo, tudo bem também. Mas o importante é saber santificar, é saber enxergar além da situação, é saber transcender os sofrimentos, é saber dar sentido aos sofrimentos. É saber olhar para o sofrimento e falar, ok, tudo bem, esse sofrimento aqui ele vem para eu dar um sentido maior. Esse sofrimento vem para que eu dê um sentido maior. Entender o outro, né? Entender a outra pessoa. É saber transcender o sofrimento que você tem porque, sei lá, porque a tua família não foi bem contigo na tua vida. Porque você teve um passado difícil e aí a situação foi isso, foi aquilo. Transcende a situação, né? Enxerga, ok, né? Os meus pais também estão vivendo pela primeira vez, né? As pessoas também têm um passado difícil. Eu tenho a possibilidade de enxergar isso de uma outra maneira, né? Se as outras pessoas não se curaram, tudo bem, então eu tenho essa tarefa. As outras pessoas tiveram um passado difícil, tudo bem, então agora eu vou fazer isso, eu vou transcender. É engraçado que na psicologia a gente costuma falar, né? Se você não teve uma boa mãe, um bom pai ou bons pais, então você agora vai transcender essa situação e você vai ser esse bom pai para os seus filhos. É saber transcender a situação. É não ficar se regozijando no sofrimento, na autopiedade. Transcende, cara. Transcende. Luta. Luta com o homem. Porque homem de verdade é assim. Homem de verdade é assim, cara. Homem de verdade ama com coragem e ama na honestidade. Não pode ter medo de amar. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim.